Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 53 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Romanos capítulo 4 e 5. Romanos capítulo 4. Esse capítulo explica como Deus, por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo, justifica, ou seja, declara justa a pessoa descrente. Salvação é um termo abrangente e inclui tudo que Deus faz para quem crê em Cristo. Justificação é um termo legal que descreve nossa posição perfeita diante do Senhor na justiça de Cristo. Nesse capítulo, Paulo usa o exemplo de Abraão para ilustrar três fatos importantes a respeito da justificação pela fé. A justificação acontece pela fé, não pelas obras. A justificação acontece pela graça, não pela lei. A justificação acontece pelo poder da ressurreição, não pelo esforço humano. Então, nesse capítulo 4, nós vamos ver aqui essas três ilustrações importantes que Paulo faz a respeito da justificação pela fé. Então, do versículo 1 até o 8, a justificação acontece pela fé, não pelas obras. Todo judeu reverenciava o pai Abraão e sabia, por intermédio de Gênesis 15, versículo 6, que ele fora justificado diante de Deus. Eles se referiam ao céu como o seio de Abraão, tal a certeza que tinham de que Deus aceitara Abraão. Paulo, como sabia disso, aponta para Abraão e pergunta: que diremos, pois, ter alcançado, justificado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Isso aconteceu pelas obras? Não, pois nesse caso ele seria glorificado por sua realização, e o Antigo Testamento não registra nenhum feito desse tipo. O que as Escrituras dizem? Creu Abraão em Deus. Gênesis capítulo 15, os primeiros versículos. A dádiva da justiça vem pela fé na palavra revelada de Deus, não pelas obras. Observe que Paulo, em seu argumento, usou as palavras imputado e levado em conta, versículos 3 a 6, 8 a 11, 22 a 24. Essas palavras têm o mesmo significado de pôr na conta da pessoa. A justificação significa imputar, pôr na conta, justiça, e isso nos dá a posição certa diante de Deus. A santificação é a justiça concedida que passa a fazer parte de nossa vida e nos dá a posição certa diante dos homens, a fim de que creiam que somos cristãos. O versículo 5 afirma que Deus justifica o ímpio pela fé, não pelas obras. Paulo provou que o pai Abraão foi salvo apenas pela fé. A seguir, Paulo menciona Davi e prova que o grande rei de Israel ensinava a justificação pela fé, independentemente das obras, ao citar Salmos 32, os dois primeiros versos. Deus não imputou o pecado em nossa conta, mas o transferiu para a conta de Cristo. Antes, o Senhor, apenas pela graça, imputa-nos a justiça de Cristo. A justificação acontece pela graça, não pela lei, versículo 9 até o 17. Agora levanta-se a importante questão: o que dizer a respeito da lei se a salvação é pela fé? E a aliança que Deus fez com Abraão? Paulo responde a essas perguntas ao mencionar que Abraão foi salvo 14 anos antes de ser circuncidado. A circuncisão selava a aliança, era o rito que incluía a criança judia no sistema da lei. Na verdade, Abraão, o pai dos judeus, era um gentio, um incircunciso, quando foi salvo. A circuncisão, como o batismo hoje, era apenas a exteriorização de um relacionamento espiritual. Abraão é o pai de todos os crentes, de todos os que pertencem à família da fé. Nos versículos 13 até o 17, Paulo contrasta a lei e a graça da mesma forma como fez com a fé e as obras nos versículos 1 a 8. Aqui a palavra-chave é
promessa, versículos 13, 14 e 16. Deus, apenas por sua graça, prometeu que Abraão seria o herdeiro do mundo, versículo 13. Essa promessa aponta para o glorioso reino governado pela semente prometida, Cristo. E não havia qualquer conexão com a lei ou com a circuncisão nessa promessa. Abraão tinha apenas de crer no Senhor. A lei apenas traz ira e revela o pecado. Ela não foi dada para salvar ninguém. A lei cancela totalmente a graça, assim como as obras cancelam a fé. E as duas coisas não existem juntas. Versículo 14 e 15. Como Abraão poderia ser salvo pela lei, se esta ainda nem fora dada? No versículo 16, Paulo conclui que a justificação vem pela graça, por intermédio da fé, e por isso todas as pessoas, judeus e gentios, podem ser salvas. Do versículo 18 até o 25, nós temos a justificação acontece pelo poder da ressurreição, não pelo esforço humano. A primeira seção, versículo 1 até o 8, contrastou a fé e as obras. A segunda, versículo 9 ao 17, a lei e a graça. Essa terceira seção, do versículo 18 ao 25, contrasta a vida e a morte. No versículo 17, observe que Paulo identifica Deus como aquele que vivifica os mortos. Abraão e Sara estavam amortecidos. O corpo deles já tinha passado da idade de poder ter filhos. Como duas pessoas com 90 e 100 anos podiam ter esperança de ter um filho? Por que o poder de ressurreição do Espírito entra em ação quando a carne está morta? Temos de admitir a fé de Abraão, embora tudo que Abraão tivesse fosse a promessa de Deus de que seria pai de muitas nações. Ele creu nessa promessa, deu glória a Deus e recebeu a bênção. Esse é um retrato perfeito do milagre da salvação. As pessoas nunca seriam justificadas enquanto dependerem da carne e ainda acharem que podem agradar a Deus. O Senhor ressuscita-nos da morte, dá-nos nova vida e uma posição perfeita diante dele quando admitimos que estamos mortos e deixamos de lutar por conta própria. Abraão foi justificado apenas pela fé na palavra de Deus, da mesma forma que também o são os pecadores hoje. Nós somos salvos da mesma forma que ele foi, pela fé. Observe como o relato de Romanos dá importância ao verbo crer. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 22 e 26, capítulo 4, versículo 3 e 24, capítulo 5, versículo 1, capítulo 10, versículos 4, 9 e 10. O mesmo poder da ressurreição entra na vida do pecador e este transforma-se em cristão, e como Abraão, em filho de Deus, quando crê na promessa do Senhor apresentada na palavra. Temos de confessar que estamos mortos e crer que Cristo está vivo e nos salvará. O versículo 25 explica o fundamento da justificação, a morte e a ressurreição de Cristo. No capítulo 5, Paulo vai abordar em detalhes esse assunto. Capítulo 5. Esse capítulo explica a última palavra do capítulo 4, justificação. Se quisermos captar o sentido da justificação pela fé, é essencial termos a clara compreensão do argumento de Paulo. Versículo 1 até o 11, ele fala sobre a bênção da justificação. Lembre-se que a justificação é a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a justiça imputada, posta em nossa conta. A santificação é a justiça concedida que pelo Espírito atua em nossa vida e por intermédio dela, a justificação é nossa posição diante de Deus. A santificação é nosso estado terreno diante dos outros. Veja as bênçãos que temos na justificação. Paz, versículo 1. Acesso a Deus, versículo 2. Esperança, versículo 2. Segurança diária, versículos 3 e 4. E vivenciamos o amor de Deus, versículos 5 ao 11. O fundamento da justificação, capítulo 5, versículo 12 até o 21.
Essa seção ela é complexa, portanto, é necessário ler diversas vezes, né? E principalmente ali numa linguagem mais moderna. A NVI, por exemplo, é uma excelente tradução. Aqui Paulo explica como todos os homens são pecadores e como a morte de um homem pode dar ao pecador ímpio uma posição correta diante de Deus. Primeiro observe a repetição da palavra versículo 12, versículo 15 até o 19, aparece 11 vezes a palavra Nos versículos 14, 17 e 21, vejo o uso da palavra reinar. O pensamento-chave é que Deus vê apenas dois homens, Adão e Cristo, quando olha para a raça humana. Todo ser humano ou está em Adão e perdido, ou está em Cristo e salvo. Não há meio termo. O versículo 14 afirma que Adão é a figura de Cristo. O versículo 14 afirma que Adão é a figura de Cristo. Ele é o primeiro Adão e Cristo o último Adão. Então vejamos, quando a gente fala de primeiro Adão, a gente está falando do Adão lá do Éden. Quando a gente fala do último Adão, a gente está falando de Cristo. É isso que Romanos capítulo 5 trata. Então podemos contratar os dois Adãos da seguinte forma: o primeiro Adão foi feito da terra, mas o último, Cristo, veio do céu. O primeiro Adão era o rei da criação e o último Adão é o rei sacerdote da nova criação. O primeiro Adão foi tentado em um jardim perfeito e desobedeceu a Deus. O último foi testado em um deserto horrível e obedeceu a Deus, e no jardim do Getsêmani entregou-se à vontade de Deus. A desobediência do primeiro Adão trouxe pecado, condenação e morte para a raça humana. A obediência do último Adão trouxe justiça, salvação e vida para todos os que creem. Por meio do primeiro Adão, a morte e o pecado reinam neste mundo, mas por intermédio do último Adão, Jesus Cristo, reina a graça, e os crentes reinam em vida. Aqui Paulo ensina a unidade da raça humana em Adão. No versículo 12, a expressão todos pecaram refere-se ao fato de que, a partir do momento em que Adão pecou, todos pecaram nele. Identificamo-nos com ele como cabeça da raça humana. Assim, o pecado dele é o nosso pecado e sua morte, nossa morte. Nos versículos 12 até o 14, o argumento de Paulo é este: todos sabemos que o homem morre se desobedece à lei de Deus. Todavia, da época de Adão até Moisés não havia lei, e mesmo assim os homens morreram. Sabemos que Adão morreu porque desobedeceu à lei divina, porém as gerações de Adão a Moisés não tinham uma lei ao qual desobedecer. Portanto, a causa da morte é o pecado de Adão. Como nascemos em Adão, herdamos seu pecado e sua condenação. Todavia, Deus, em sua graça, deu-nos o último Adão, um novo cabeça, que por sua vida e morte desfez tudo o que o Adão causou com seu pecado. A seguir, Paulo apresenta diversos contrastes entre a salvação e o pecado. Versículo 15 e 16, ofensa versus dom gratuito. A ofensa de Adão trouxe condenação e morte. O dom gratuito da graça de Deus traz justificação e vida. Versículo 17, vida versus morte. A morte reinou como rainha por causa de Adão, mas agora o crente reina em vida, por intermédio de Cristo, e tem vida abundante. Versículo 18, condenação versus justificação. O pecado de Adão condenou a raça humana, a morte de Cristo trouxe o direito do homem permanecer em Deus. Adão afastou-se de Deus. Em Cristo temos livre acesso a Deus. Versículo 19. Desobediência versus obediência. Adão desobedeceu a Deus e tornou-nos pecadores. Cristo obedeceu a Deus e por meio da fé nele somos feitos justos. Versículo 20. Lei versus graça.
Deus não deu a lei para salvar a humanidade, mas antes para revelar o pecado. No entanto, a superabundante graça do Senhor satisfez as exigências da lei na morte de Cristo e assim forneceu o que a lei não poderia prover, a salvação do pecado. O versículo 20 resume todo o procedimento. Na nova criação, a graça reina, e não mais o pecado. A vida reina, não mais a morte, e nós reinamos em vida. Agora o importante é saber, eu estou em Adão ou estou em Cristo? Se estivermos em Adão, então o pecado e a morte dirigem a nossa vida, e estamos condenados. Se estamos em Cristo, então a graça reina, podemos, por intermédio de Cristo, reinar em vida e não somos mais escravos do pecado. Do capítulo 5, que a gente está tratando, do versículo 6 até o 11, Paulo ensina a substituição. Cristo morreu na cruz por nós. Todavia, no capítulo 5, do versículo 12 até o 21, ele vai mais adiante e ensina a identificação. Os crentes estão em Cristo e por isso podem vencer o pecado. Aleluia! O nosso Salvador fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Termino aqui mais um vídeo, lembrando a vocês que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.